Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Estamos juntos em mais um vídeo no canal Luz na Mente e Fogo no Coração. Quero dar boas-vindas aos seminaristas do Instituto Bíblico IADA e também dar boas-vindas a você que tem interesse em crescer em graça e conhecimento, tem interesse em se aprofundar mais em Deus e nas coisas pertinentes a Ele. Queridos, eu quero passar neste vídeo teorias acerca da inspiração da Bíblia e creio que isso vai elucidar muita coisa aí na sua mente. Teorias acerca da inspiração da Bíblia. E já quero aproveitar, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o seu like e compartilha com irmãos, parentes, familiares, irmãos de igreja que têm interesse em crescer mais e mais em conhecimento de Deus e das coisas deles, ok? Vamos lá. Inspiração da Bíblia. Existem três correntes teológicas sobre a inspiração da Bíblia. Iremos examinar cada uma delas. Porém, quero deixar bem claro isso. Nem todas estão de acordo com a própria Bíblia. São elas: ortodoxia, a Bíblia é a palavra de Deus. Modernismo, a Bíblia contém a palavra de Deus. Neortodoxia, a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Coloquei de maneira bem direta a definição de cada linha teológica acerca da inspiração da Bíblia. E logo de cara, vocês percebem uma diferença gritante de uma para a outra. E isso tem desdobramentos sérios, impactantes para o cristão. Ortodoxia é a primeira corrente teológica acerca da inspiração da Bíblia. Por mais de 18 séculos, foi defendida por todos os teólogos. Os pais da igreja sempre ensinaram que a Bíblia é a palavra escrita de Deus e que foi inspirada verbalmente, ou seja, é o registro escrito por inspiração de Deus. E dentro da ortodoxia temos duas categorias. O ditado verbal, Deus mesmo inspirou cada palavra da Bíblia. Porém, descarta-se a ideia de que o escritor tenha sido meramente um secretário. Ou seja, Deus ditou sua palavra a cada escritor, porém, manteve-se a personalidade de cada escritor individualmente. Desta maneira, temos estilos literários diferentes na Bíblia, mas toda ela é obra da mesma inspiração divina. Deus ditou sua palavra mediante a personalidade do autor humano. Bem, trocando em miúdos, Deus, ele trouxe cada palavra. Deus, o que ele quis que os escritores escrevessem, Deus inspirou. Mas foi uma dinâmica, uma sinergia entre Deus e o homem. Deus trouxe a inspiração e Deus deixou que cada ser humano, que cada escritor colocasse, ao externar a inspiração, cada autor externasse a inspiração, a revelação dentro do seu estilo literário, no qual ele foi ensinado, no qual ele conhecia. Eu defendo, eu ensino o ditado verbal. Dentro da ortodoxia, nós temos os conceitos inspirados. Outra categoria
conceitos inspirados. Deus deu a cada autor a inspiração dos conceitos que deveriam ser escritos e não palavra por palavra. Assim, desta forma, cada autor estaria livre para expressar em termos humanos, cada um em seu estilo, aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus inspirou a cada um. Deus trouxe a ideia, os conceitos e o autor, pensando, sendo envolvido com a ideia, os conceitos, ele escreveu. Isso traz sérias dificuldades com relação a se isso realmente aconteceu. Será que a Bíblia tem autoridade sobre tudo? Será que a Bíblia é inerrante? Será que a Bíblia é infalível? Será que a Bíblia é suficiente? São coisas que a gente precisa se aprofundar para termos total confiança na Bíblia. Lá na frente, no final do vídeo, nós vamos colocar de forma bem clara, de forma bem contundente, sobre essa questão do ditado verbal. Modernismo. Ensinam que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Certas partes podem conter erros e são fruto apenas da experiência humana e contém lendas, mitos e fatos relativos à sua época de escrita, inclusive falsas crenças relacionadas à ciência. Essa linha teológica acerca da inspiração da Bíblia depreende o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E determinadas partes da Bíblia, por conter a palavra de Deus, ela tem um nível de inspiração altíssimo, e outras partes que não é palavra de Deus é fruto meramente humano. E dentro dessa linha, nós temos conceito de iluminação e temos o conceito de intuição. Conceito de iluminação. As partes inspiradas da Bíblia resultam de homens piedosos. Daí, então, houve o registro desta percepção dada por Deus com conceitos humanos e errôneos da época. Eles entendem que o conceito de iluminação, partes da Bíblia foi inspirada e outras não. E como partes da Bíblia foi inspirada, então ela contém erros, equívocos, e não podemos de maneira alguma falar que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Aí temos o conceito de iluminação. Na outra extremidade da visão modernista estão aquelas que atribuem apenas à intuição humana o registro bíblico, ou seja, não há nenhum elemento divino na composição da Bíblia. A Bíblia passa a ser somente um registro das lendas, fatos e folclore do povo judeu dentro de sua época. Não descartam um elevado padrão moral e algum cunho religioso, mas as percepções espirituais são puramente naturalistas, ou seja, aconteceram sem a intervenção divina. Dentro dessa questão, eles entendem que toda a Bíblia é apenas um registro de folclore, mitos e lendas, que tiveram um determinado peso para a época no qual eles foram escritos, mas hoje em dia não faz tanta diferença. Para eles darem uma melhorada, uma suavizada, eles dizem, não, mas os escritos que a Bíblia contém
eles têm sim um certo sentido religioso e moral, mas simplesmente isso. E basicamente eles foram tudo para aquela época do passado. Isso tudo, queridos, é para desacreditar na verdade absoluta que é a palavra de Deus. Vamos para a terceira linha teológica. Neortodoxia é uma tentativa, e eu coloquei bem assim, é uma tentativa complicada e faliciosa dos homens a se voltarem novamente para a palavra como fonte de revelação de Deus aos homens. Afirmam que Deus fala aos homens mediante a Bíblia. Porém, dizem que a Bíblia torna-se a palavra de Deus quando há um encontro pessoal entre o homem e Deus. Dentro dessa perspectiva é o seguinte: a Bíblia, ela torna-se a palavra de Deus mediante o homem tendo um encontro com ela, o homem abrindo a Bíblia, lendo-a e tendo um encontro com Deus ali. Então, naquele momento, a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Percebem? A partir do modernismo e da neo-ortodoxia, sempre se coloca o relativismo. O modernismo, apenas recapitulando, a Bíblia contém, e aqui na neo-ortodoxia, a Bíblia torna-se a palavra de Deus. É muito complicado. E na neo-ortodoxia, é bom salientarmos o seguinte: visão demitizante. O que isso quer dizer? Dizem que a Bíblia foi escrita em linguagem mitológica. Olha só, misericórdia. Em seu tempo, que hoje não se aplica mais. A tarefa do cristão moderno é demitizar, ou seja, tirar todas as lendas, mitos e descobrir qual é o conhecimento real aplicável. Desta forma, a Bíblia torna-se a palavra de Deus. A Bíblia em si mesma não é a revelação alguma. Apenas quando conseguimos extrair o verdadeiro significado que ela se torna a palavra de Deus. Bem, o que isso quer dizer? Que dentro da neo-ortodoxia, a função de quem ler a Bíblia é extrair, colocar de lado todo o que eles chamam de mitos, lendas, folclores e coisas culturais da época na qual foi escrita a Bíblia. E, basicamente, a neo-ortodoxia está dentro do liberalismo teológico. E o liberalismo teológico ratificou, endossou mentiras, enganos, falácias e heresias que em vários momentos pontuais da história surgiram contra a Bíblia. E o seguinte, para a neo-ortodoxia, para o liberalismo teológico, mais de 80% da Bíblia é folclore, é lenda, é mito, e eles retiraram da Bíblia mais de 80% de coisas que são para eles. Isso aí é sobrenatural, então sobrenatural, isso aí é mito, folclore, é uma lenda, é coisa da cultura da época, então para hoje em dia não serve de nada. Encontro pessoal. Reconhecem que existem imperfeições nos relatos bíblicos, porém afirmam ser a Bíblia a fonte da revelação de Deus aos homens. Assim, como um cão consegue reconhecer a voz de seu dono numa gravação imperfeita numa fita cassete, o homem consegue, mesmo com estas imperfeições que eles atribuem à Bíblia,
reconhecer a voz de Deus impressa nas Escrituras. Assim, a Bíblia deixa de ser a revelação direta de Deus, passando a ser meramente um registro de Deus a homens de Deus do passado. Toda vez que o homem moderno lê a Bíblia, esta torna-se a palavra de Deus para nós. Em oposição aos ortodoxos, a Bíblia não é um registro inspirado de Deus, mas sim escritos imperfeitos que constituem o testemunho singular de Deus. Parece complicado, mas não é. Dentro dessa questão que nós acabamos de ler, é o seguinte: olha, a Bíblia ela se torna a palavra de Deus mediante um encontro pessoal. E para melhorar o entendimento, o homem moderno tem que garimpar as coisas que estão na Bíblia para ter a percepção do registro que Deus quis trazer para o homem. E como dentro dessa linha, dessa corrente, também eles têm como base, como fundamento, como pressuposto o relativismo, então o que é a palavra de Deus para mim não é para você. O que é palavra de Deus para você não é para mim. Então, cada um dentro da sua perspectiva, dentro do seu ambiente, dentro do seu passado presente, vai determinar se o que ele está lendo é a palavra de Deus ou não. E eles também colocam, como foi lido por mim, assim, com muita sintonia, com muito cuidado, alguém vai, em um dado momento, perceber a voz de Deus. Ali, naquele texto bíblico. Sempre percebo o relativismo. Ok? Aí vamos dar continuidade. Eu vou colocar de forma bem direta as várias teorias. Nós vimos o macro. Agora, eu quero passar para vocês de forma pormenorizada, de forma micro, cada teoria acerca da inspiração da Bíblia. A primeira que eu quero passar para vocês é inspiração natural. Diz que não existe nenhum elemento sobrenatural na inspiração, que a Bíblia foi escrita por homens talentosos e tão somente. A Bíblia é fruto do homem e não é fruto de Deus. A inspiração mística ou iluminativa afirma que os escritores bíblicos eram cheios para escrever como qualquer salvo nos dias de hoje pode ser. É mentira, eu gosto de me expressar assim. É mentira, é engano e falácia. Eles dizem que a mesma inspiração que os autores bíblicos tiveram é a mesma que um escritor evangélico tem hoje em dia. Mentira. Inspiração mecânica, teoria da ditação. Argumenta que os autores bíblicos foram usados mecanicamente, escreviam à medida que Deus ia ditando. Pegando a Bíblia, analisando a Bíblia de forma profunda, realmente, Deus ditou vários textos da Bíblia. Isso é fato. E coloquei os 10 mandamentos como exemplo. Mas toda ela não. Mas, lembram do início? Foi uma dinâmica divina e humana. Deus inspirando por meio do Espírito Santo, trazendo a palavra e os homens colocando de acordo com o seu estilo literário. Inspiração parcial. Diz que apenas aquilo que não era conhecido do homem foi inspirado. Tipo, a criação. O ser humano não tinha
condições de ter a noção da criação, porque foi antes da criação do homem, criação do universo, tudo aquilo que foi relatado em Gênesis 1, 2 e assim por diante. Então, aquilo ali, dentro dessa concepção, dessa teoria, foi inspirado. Agora, o restante, não. Inspiração conceitual. Fala que só os conceitos e não as palavras foram inspiradas. Exemplo, pecado como a violação dos direitos de Deus, que o sangue de Jesus salva. Então, conceitos, ideias foram inspirados. Agora, o colocar foi dado plena liberdade para o ser humano, para os escritores bíblicos. Inspiração gradual, que autores bíblicos foram mais inspirados que outros autores bíblicos. E eu me pergunto, quem vai definir se um autor bíblico foi mais inspirado do que o outro? Quem? Quem vai delinear regras, princípios para se chegar a esse resultado? Davi foi mais inspirado do que Isaías. Isaías foi mais inspirado do que Salomão. Paulo foi mais inspirado do que Pedro. Quem vai definir princípios e regras para delinear quem foi mais inspirado do que o outro? Inspiração neo-ortodoxa argumenta que os autores humanos só poderiam produzir um registro falível. Logo, a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Percebam aquilo que a gente já falou dentro do macro da corrente neo-ortodoxa? Argumenta que a Bíblia, ela se torna a palavra de Deus e ela é um montão de coisas humanas que eu ressalvei lá, que eu deixei bem claro. Lendas, mitos e folclores. Inspiração verbal e plenária. Essa é a teoria que eu amo, ensino e defendo. Inspiração verbal e plenária. Esta é a verdadeira doutrina da inspiração das Escrituras e significa que cada palavra verbal e todos os assuntos plenária formados por elas são de inspiração divina. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. A palavra plenária significa plena ou completa e refere-se ao fato que a Escritura é inspirada em todas as suas partes, em todos os diferentes tipos de literatura que ela contém e em todos os assuntos que aborda, não somente em suas doutrinas, mas também em questões de geografia, história, ciência, cultura e vida. Ela é soprada por Deus e, portanto, perfeita e infalível. Aleluia! Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e ela não só se restringe a questões religiosas e moral, concernente e tão somente à salvação, mas sim a palavra de Deus é inspirada e tem autoridade sobre outras questões também, que até também a ciência desconhece. Então, a Bíblia é também autoridade em questões de geografia, história, ciência, cultura e vida. Ela é soprada por Deus e, portanto, perfeita e infalível. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, ou seja, não há um texto que seja mais ou menos inspirado que outro. Logo, quando dizemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, estamos dizendo
que tudo que os autores humanos, sob a supervisão do Espírito de Deus, escreveram é verdadeiro e confiável. A inspiração divina e a autoridade da Bíblia já foram duramente atacadas ao longo dos tempos, especialmente na Idade Média. Quando houve a Reforma Protestante, os reformadores rejeitaram a infalibilidade e autoridade papal e se empenharam em defender a autoridade das Escrituras e sua inerrância acima de qualquer coisa. Isso foi bem claro. Martinho Lutero e outros reformadores defenderam com unhas e dentes a autoridade, a inspiração, a suficiência das Escrituras e, claro, a infalibilidade. Eles tiraram da figura do Papa essa questão de ser infalível e autoridade e voltaram de novo, porque no início da igreja se tinha a primazia da Bíblia. E ao longo da história da igreja, isso foi se perdendo e foi alocando isso a um homem, a uma pessoa que era o Papa. Então, os reformadores, orientados, sendo direcionados pelo Espírito Santo, trouxeram a Bíblia para a centralidade da vida da igreja. A Bíblia é o centro, ela é infalível, ela é inerrante e ela tem autoridade. Continuando, o tempo passou, mas o cristão genuíno continua sendo convidado a defender as Escrituras todos os dias. Essa necessidade continua urgente diante de tantas distorções que têm contaminado a muitos. Amados, na década de 70, essa questão do liberalismo teológico confundiu a mente de pastores, de teólogos, que fizeram eles se distanciar dessa questão da primazia, da autoridade da Bíblia, da inerrância, de toda a inspiração plena das Escrituras. E começaram a usar de filosofias e de relativismo acerca da Bíblia. Hoje, mais do que nunca, nós cristãos, nós temos que olhar nos olhos de qualquer pessoa e, claro, com amor, sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo e falar: olha, a Bíblia, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é clara. Todos aqueles que quiserem ler e entender, vão entender, pois o Espírito Santo também está ali para iluminar o entendimento das pessoas. E não é necessário ter graduação, ter um curso específico, ser pós-graduado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ser PhD em alguma coisa, não. A Bíblia é clara e, dentro desse panorama, a Bíblia é suficiente. Não precisamos de novas revelações. A Bíblia é suficiente. Você está sendo desafiado, nós estamos sendo desafiados a entendermos que a Bíblia, ela foi inspirada de forma verbal e plenária por Deus. E precisamos defender e ensinar outros que a Bíblia, me perdoe a redundância, inspirada, inerrante, infalível, ela é clara, ela tem autoridade e ela é suficiente. Amém? Por fim, a Bíblia e somente ela é a palavra de Deus. Tudo o que precisamos saber está
revelado nela, ou seja, ela está completa e não precisa de complementos. Ela é a voz de Deus para nós, e isso já é o suficiente. Não temos o direito, nem a autoridade de falar onde a Bíblia se cala, ou de se calar onde a Bíblia fala. Voltemos a Escrituras, queridos. E por fim, eu quero deixar alguns versículos bíblicos. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E por fim, Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é única. A palavra de Deus é um presente de Deus para você. E apenas recapitulando, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia não se torna a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a teoria da inspiração que mais se coaduna com a seriedade do cristianismo, com a ortodoxia, com cuidado, com zelo, com a santidade do Senhor, é a teoria verbal e plenária. Defenda, se aprofunde nisso aí. A inspiração de Deus da Bíblia foi verbal e plenária. A Bíblia é a palavra de Deus, toda ela. Amém? Leia e medite na palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, o autor, Deus está ministrando a você por meio do Espírito Santo. Um cristão, ele tem que ler e meditar na Bíblia todo dia. Amém? Então, nós passamos de maneira bem resumida as várias teorias acerca da inspiração da Bíblia. Cresça mais e mais em Deus, em conhecimento acerca da palavra de Deus. E, queridos, foi bom estarmos juntos. Se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa eu não tive êxito em trazer o entendimento para você, coloca aí a sua dúvida nos comentários deste vídeo, que eu vou fazer questão de responder cada dúvida, cada comentário, cada observação. Tá bom? Que Deus te abençoe. É minha oração que você cresça em graça, em conhecimento, que você cresça em relacionamento e intimidade com Deus, que é o teu bom Pai. Que Deus seja contigo, que Deus te abençoe e abençoe a sua família e, claro, a sua igreja, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.